Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Nós vamos estudar hoje os versos 1 a 13 de Lucas 11. Peço que você ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: suponho que um de vocês tenha um amigo que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomode. A porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, nós reconhecemos a nossa total incapacidade, reconhecemos que se não for o Teu Santo Espírito agindo em nós e através de nós, nós não conseguiremos nem sequer entender o que o Senhor tem para nos ensinar aqui nessa noite, Deus. Quanto mais viver aquilo que o Senhor espera de nós. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito haja em nosso meio nessa noite, de forma poderosa, de forma sobrenatural, fazendo o maior dos milagres possíveis, que é trazer vida a seres humanos que estão mortos em seus delitos e pecados. Abre os olhos, Deus, abre os nossos olhos, abre os olhos para que possamos ver quem o Senhor é. Nos ajuda, Deus, a sermos transformados pela Tua palavra. Não permita que esses próximos minutos que vamos passar aqui diante da Tua palavra sejam frios, sejam ocos, sejam vazios e sem vida, mas pelo contrário, Deus, age através da Tua palavra em nós, para que possamos ser transformados ao ouvirmos a Tua voz nessa noite, Deus. Fala conosco. Nós suplicamos em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Claramente sobre oração. Você encontra Jesus sendo provocado, entre aspas, por um dos seus discípulos, para que ele os ensine como orar. E ao ser provocado por um dos seus discípulos, para que este os ensine como orar, Jesus fala com eles sobre um modelo de oração, e depois Jesus vai contar uma história, vai mostrar um contraste e vai fazer uma comparação. Tudo isso com o propósito de ajudar e ensinar os seus discípulos. É isso. E se eu e você estamos na média do cristianismo, eu e você, nós precisamos desesperadamente aprender a
orar. O Brasil não tem muitas pesquisas com relação à igreja, mas uma pesquisa recente lá nos Estados Unidos revelou que apenas 17% daqueles que dizem crer em Deus oram com regularidade. Queridos, 17%. É uma porcentagem muito baixa, é uma porcentagem muito pequena de pessoas que dizem crer em Deus, que de fato buscam um relacionamento com Ele. É como se apenas 17 pessoas, entre todos os casados, dissessem que conversam com o seu cônjuge durante o casamento, com regularidade. Eu e você, muitas vezes, entramos nessa estatística. Nós vivemos o que alguém já chamou de ateísmo cristão. Nós dizemos crer em Deus, mas no nosso dia a dia nós vivemos como se Deus não existisse. Nós não levamos em consideração o que Ele espera de nós nos nossos relacionamentos cotidianos, horizontais. Nós não conversamos com Ele, nós não paramos para ouvi-lo no nosso dia a dia. Nós literalmente ignoramos o Criador dos céus e da terra, que nós dizemos ter entregue o Filho dele para morrer na cruz pelos nossos pecados. Acho que isso deveria nos fazer parar e prestar atenção sobre o que Jesus tem a nos ensinar nessa noite. Eu e você precisamos desesperadamente aprender e crescer na nossa vida de oração. O texto começa, como a gente já leu, numa circunstância em que Jesus está orando. É interessante porque o próprio Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, ele percebe a necessidade que ele tem de manter o relacionamento dele com o Pai enquanto ele está encarnado. O próprio Deus encarnado percebe essa necessidade de manter o relacionamento dele com o Pai, coisa que eu e você muitas vezes orgulhosamente não percebemos. Nós nos achamos autossuficientes, nós pensamos que não precisamos de Deus, nós achamos que nós temos em nós tudo o que nós precisamos para viver a vida cristã. Nós não dizemos isso, nós não verbalizamos isso, mas a maneira como eu e você vivemos descreve isso e grita isso para todo mundo ouvir. Nós gritamos todos os dias: nós não precisamos de Deus, nós somos autossuficientes. Nós gritamos isso deixando de orar. O texto diz: certo dia Jesus estava orando, então depois que ele termina de orar, os seus discípulos lhe procuram e pedem que ele os ensine a orar. Então nós encontramos aquilo que é conhecido como a oração do Pai Nosso. Extremamente conhecido, talvez, certamente a oração mais conhecida. Mas uma coisa me chama a atenção e uma coisa é interessante. Nós estamos em Lucas capítulo 11, a oração mais conhecida, que é a oração do Pai Nosso mais conhecida, está lá em Mateus capítulo 6. As duas orações, elas são um pouco diferentes, o que nos mostra que o fato de haver duas versões do Pai Nosso aponta para o fato de que o que mais importa na oração do Pai Nosso não são as palavras, mas são os temas que Jesus nos ensina através da oração do Pai Nosso. O mais importante não é você memorizar ipsis literis, palavra por palavra. O mais importante é você entender os temas que Jesus quer apresentar na oração do Pai Nosso. A primeira coisa que nos chama a atenção e que eu e você precisamos perceber é que Jesus se dirige a Deus usando essa palavrinha Pai. Pai. A palavrinha que Jesus usou aqui provavelmente foi uma palavrinha em aramaico que Paulo vai usar lá na frente depois em Coríntios. Ele fala sobre Abba. Abba, Pai. Essa palavrinha Abba, ela é uma forma carinhosa de se dirigir ao Pai. Talvez a melhor maneira de traduzir Abba do aramaico para o português seria usar a expressão Pai querido. Pai querido. Quando Jesus se dirige a Deus usando essa palavra Pai, algumas coisas nós podemos aprender aqui. Uma delas é que Pai conota proximidade. Pai conota um relacionamento próximo, um relacionamento íntimo. Pai conota cuidado. Pai conota bondade. Eu sei que isso não conota para todos nós. Eu sei que quando muitos de nós ouvem a palavra Pai, dá até arrepios na alma.
porque nós temos pais caídos, nós temos pais que estão sob a influência do pecado, da natureza pecaminosa, e por isso muitas vezes nós vemos horrores, nós vemos situações terríveis que acontecem. Aqueles que deveriam proteger, cuidar e guardar, muitas vezes fazem exatamente o oposto disso. Mas de uma forma geral, quando nós ouvimos a palavra pai, nós pensamos em alguém que está ali para cuidar, alguém que está próximo, alguém que está ali para proteger, alguém que está ali bondosamente, querendo nutrir, proteger e guardar aquela pessoa. É assim que eu e você devemos nos aproximar de Deus. Devemos nos aproximar de Deus, não como se estivéssemos nos chegando até um carrasco, até alguém que está ali de cara fechada, carrancudo, olhando para nós, buscando uma oportunidade de nos punir. Mas se você está em Cristo, você se chega até Deus como o teu filho se chega até você, com liberdade, com coragem. Ele não se chega até você preocupado, com medo. Ele se chega até você para pedir algo, porque ele sabe que você quer o bem dele. Ele sabe que você é o provedor. Ele sabe que é você quem provê, quem cuida, quem guarda. Ele espera de você bondade. E é assim que eu e você podemos nos chegar até Deus. Jesus continua e ele diz: Pai, santificado seja o seu nome. A ideia dessa expressãozinha é: Deus, revele, mostre, deixe claro na terra quão único, quão singular o Senhor é. Deixe claro na terra que não há ninguém como o Senhor. Demonstre claramente que o Senhor é separado de tudo mais, que nada se iguala a ti, que ninguém é como o Senhor. Mostre a sua singularidade, mostre a sua unicidade. E além disso, Pai, Jesus diz: venha o teu reino. Pai, manifeste claramente o teu domínio. Pai, manifeste claramente em toda a terra a tua grandeza, a grandeza do seu amor, a grandeza da sua graça, a grandeza da sua justiça. Pai, revela de forma clara o teu poder. Revela de forma clara quem o Senhor é. Mostre a todos que o Senhor é o Rei, que tu é a terra e tudo o que nela há. Esse deveria ser o desejo profundo do nosso coração. O desejo profundo do meu e do seu coração deveria ser ver o reino de Deus sendo manifestado em nosso meio. Ver o reino de Deus sendo expandido, sendo reconhecido. Nós vivemos num período da história, queridos, que os teólogos estudiosos, eles usam uma expressão para denominar esse período, que é o período do já e do ainda não. Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele inaugurou o reino de Deus. E sempre quando o rei está presente, o reino ali está. Ele inaugurou o reino de Deus, mas ele ainda não estabeleceu o reino de Deus. O reino está inaugurado, mas não está estabelecido. E nós estamos aí nesse tempo de tensão entre o já e o ainda não. O rei já veio, mas o reino ainda não foi estabelecido. O rei já veio, mas pessoas ainda ousam ir contra e desafiar a autoridade do rei. O rei já veio, mas a justiça ainda não reina. O rei já veio, mas ainda o mal prevalece. Jesus Cristo nos ensina a orar desejosos de que o poder, a majestade, a graça e a justiça de Deus sejam demonstrados de forma clara e absoluta por toda a terra. E isso de fato um dia acontecerá. E nós oramos pedindo que isso acontece. Deus manifeste de forma clara o teu domínio. Deus manifeste de forma clara o teu poder. Que não fique dúvida para ninguém sobre quem está no controle, dominando tudo e todos. Essa deveria ser a nossa oração. Depois dessa introdução, Jesus Cristo passa para algumas petições, uma petição material e depois uma petição espiritual.
Antes de olhar para essa petição material, eu quero te chamar a atenção para o aspecto comunitário da oração do Pai Nosso. Você percebe que a oração é toda feita na primeira pessoa do plural? Vocês percebem isso? Dá-nos cada dia o nosso pão. Ok? Se você continuar lendo, você vai ver que ela é toda feita assim. No versículo 4, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. A oração do Pai Nosso, ela não é uma oração pessoal, ela não é uma oração individual, ela é uma oração comunitária. Ela é fruto de uma comunidade que entende que é um corpo. Ela é fruto de uma comunidade que entende que foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e que você foi unido a essa comunidade e agora você se preocupa com o bem material e com o bem espiritual, não apenas teu, mas do corpo no qual Cristo te inseriu. Você não está mais preocupado, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2, apenas com os seus próprios interesses, mas você também está preocupado com os interesses dos outros. Por isso nós oramos, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Nós não oramos, dá-me a cada dia o meu pão cotidiano. Porque a minha preocupação, o meu interesse não é mais apenas comigo mesmo, mas é com a comunidade de fé na qual Deus me colocou através de Cristo Jesus. A primeira oração, como eu disse, é dá-nos, a primeira oração, petição material, é dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. É interessante a ênfase que Jesus dá a essa cotidianidade. Essa palavra obviamente não existe dessa petição. Jesus nos ensina a orar pelo pão de hoje, pelo pão de hoje. Ele nos ensina a não nos preocuparmos com o amanhã, a entendermos que a cada dia Deus supre as nossas necessidades materiais. Isso aqui, a gente percebe isso acontecendo lá no Êxodo, quando Deus tira o povo de Israel do Egito e Ele supre o maná para aquele povo. Vocês se lembram o que acontecia? Deus falou para aquele povo, pegue o suficiente para hoje. Algumas pessoas teimosas resolveram guardar para a manhã seguinte. E o que aconteceu quando eles guardaram para a manhã seguinte? Criou bicho e começou a cheirar mal. E aí o texto diz que cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Era Deus ensinando o seu povo a confiar na provisão dele. Eu estou provendo, eu estou cuidando de vocês. Não confiem na sua própria habilidade de armazenar, na sua própria habilidade de guardar, na sua própria habilidade de maquinar meios de estar no controle do sustento financeiro e material da sua vida. Apenas confie que eu estou suprindo. Confie que diariamente eu estou suprindo para todos vocês. Às vezes a gente conversa com pessoas que tinham uma situação de vida e que por situações diversas acabaram tendo algumas dificuldades e agora estão passando por um momento de menos fartura, vamos dizer assim. E muitas vezes a gente ouve essas pessoas dizerem coisas do tipo assim: pastor, Deus tem nos sustentado agora um dia de cada vez. E é verdade, mas não era antes. Era também. O problema é que eu e você, nós criamos a ilusão de que quando existe fartura, aí Deus não está sustentando a gente um dia de cada vez. Aí somos nós mesmos, a nossa capacidade, a nossa habilidade de guardar, a nossa habilidade de juntar, a nossa habilidade de criar recursos. Deus sempre está nos sustentando um dia de cada vez. E é por isso que Jesus nos ensina a orar: dá-nos nosso de cada dia. Mas além de provisão material, Jesus nos ensina a orar também por provisão espiritual. Ele nos ensina a orar dizendo a Deus: Deus, perdoa-nos os nossos
pecados. Deus, perdoa-nos os nossos pecados. Uma comunidade, queridos, que é ciente da sua necessidade de perdão diante de Deus. Uma comunidade que sabe que não é um museu onde as pessoas vêm para admirar os santos, para admirar quão bons nós somos, mas é um hospital onde tem um monte de pecador ferido, machucado, sangrando e muitas vezes fedendo pecado e precisando ser transformado por Deus. Essa comunidade que sabe quem ela é, sabe o que ela precisa de Deus, ela não é apenas uma comunidade de pessoas perdoadas, mas ela também é uma comunidade de pessoas perdoadoras. Porque aqueles que experimentam verdadeiramente o perdão de Cristo, elas transbordam em perdão por aqueles que estão ao seu redor. A oração que Jesus nos ensina a fazer é: Pai, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. A marca de uma comunidade que foi verdadeiramente perdoada por Deus é que essa comunidade vive nos seus relacionamentos interpessoais, dentro e fora, transbordando perdão, porque elas estão satisfeitas no perdão que Deus lhes ofereceu em Cristo Jesus. Por isso elas podem perdoar. Por isso elas podem perdoar. Essa é a marca dessa comunidade. Mas o texto continua, e além de pedir por perdão, além de pedir que Deus nos perdoe, Jesus Cristo nos ensina também a clamar ao Senhor que não nos deixe ser dominados pelo pecado. A suplicar ao Senhor que o pecado não domine as nossas vidas. Suplicar ao Senhor que Deus nos livre de sermos de novo escravos do pecado. Quando nós não estávamos em Cristo, é isso que nós éramos. Nós éramos escravos do pecado. Nós vivíamos satisfazendo os nossos próprios desejos, nossos próprios pensamentos, seguindo o curso do príncipe do poder do ar, o espírito que agora habita naqueles que vivem na desobediência, diz o apóstolo Paulo em Efésios 2. Jesus está nos ensinando a orar: Deus, não nos permita, uma vez tendo sido libertados por Jesus Cristo, não nos permita de novo sermos escravizados pelo pecado. Não nos deixe sermos escravos dos nossos desejos, das nossas vontades, mas nos capacite a resistirmos à tentação. Essa é a oração do Pai Nosso. Tendo ensinado isso, tendo dado esse modelo, Jesus agora vai contar uma história. E ele diz assim: então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. A situação aqui é clara. Chegou um amigo do nada, sem ligar, não mandou um WhatsApp antes, de repente bateu lá na tua porta, chegou: opa, vim passar a noite. Só que você está no 1º século, não tem supermercado 24 horas para você ir ver se você acha alguma coisa, não é? Se você tem alguma coisa em casa, você tem; se você não tem, você não tem. Então esse amigo vai buscar no vizinho, não é? Eles, de certo, eu fico imaginando aqui que o marido olhou para a esposa e falou assim: meu bem, você tem coragem de pedir lá para o vizinho, ver se ele tem alguma coisa para a gente servir aqui, né? Eu não tenho coragem não. Não, eu vou lá, eu peço. E vai pedir. E o que acontece? O vizinho não fica muito feliz não. De novo, lembrando aqui do contexto da época, né? As casas não eram como a maioria das casas dos dias de hoje, eram casas com um cômodo só. Casas que não se trancavam com chave, mas tinha todo um processo de trancar uma porta, né? Não era uma fechadura papais ou pado, que você ia lá, enfiava a chave e virava. Tinha todo um processo. E todo mundo dormia naquele mesmo cômodo. Então esse amigo, esse vizinho, ele diz: olha, meu irmão, a porta está fechada, meus filhos estão aqui dormindo. Aliás, acabei de colocar o bebezinho aqui, você, por favor, você fica quietinho aí, porque senão ele vai acordar e vai acordar todo mundo. Não é? E ele se recusa a dar o que esse amigo pede. E aí Jesus traz uma lição dessa história que ele contou. Ele diz assim: eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, ele acabou de negar,
por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Às vezes a gente acha que Jesus ele está fazendo uma comparação, uma comparação de semelhança entre o vizinho, que se recusou a dar, mas que daria se ele ficasse importunando, e Deus. Dizendo, olha, Deus ele é mais ou menos como esse vizinho aí. Ele não te dá por amizade, mas se você ficar batendo na porta, ele vai acabar dando. Não é isso que Jesus está querendo ensinar. A comparação de semelhança não é entre o vizinho e Deus. A comparação de semelhança é entre o amigo que recebeu, o hospedeiro que recebeu o viajante e nós. Assim como esse amigo teve coragem de ir pedir, nós podemos ter a mesma coragem de nos chegarmos até Deus para pedir a Ele. Já entre o amigo, o vizinho que se negou e Deus, não é uma comparação, mas é um contraste. O contraste aqui está estabelecido, porque Deus, Ele vai nos dar, não apenas por ser nosso amigo, mas por ser nosso Pai, porque é assim que Ele é ensinado a ser tratado. Ele vai nos dar com alegria por ser nosso Pai, e não porque você incomodou Ele. Às vezes a gente tem essa ideia equivocada sobre Deus, de que se a gente ficar orando muito, nós vamos incomodar Deus. Não é disso que Jesus está falando aqui. A gente não incomoda Deus. Deus se alegra, e a gente vai ver isso na continuidade do texto. Ele mostra aqui sobre como, sim, nós devemos persistir na oração. Ele diz, peçam, e lhes será dado, é passiva a voz. Lhe será dado, não é você que vai fazer, Deus vai fazer por você. Busquem, agora voz ativa, vocês encontrarão. Batam, voz passiva, a porta lhes será aberta. Deus vai fazer por vocês. Deus se alegra em fazer pelos seus filhos. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Queridos, nós temos um Deus que é nosso Pai. E como Pai, Ele se alegra em ouvir as nossas orações. Traz alegria ao coração dele. Você que é pai, você sabe o que é isso. Quando você pode fazer o bem para o seu filho, você faz assim, puxa vida, não acredito. Vou ter que levar esse menino para passear no parquinho hoje. Que tristeza. Comprei esse presente aqui para ele e vou ter que dar. A gente não é assim. Nós nos alegramos em fazer o bem para os nossos filhos. Nós nos alegramos com a alegria deles. Quanto mais Deus, que é perfeito, Ele se alegra nisso também. Um alerta que nós precisamos fazer aqui, de um mal entendido em relação a esse texto, é a famosa teologia das portas abertas. Algumas pessoas leem esse texto aqui, e elas pensam que sempre que uma porta se abre, é Deus. Não, mas uma porta se abriu, então é Deus. Eu costumo dizer que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a porta abre, o elevador não está lá, você entra e vai lá para o buraco. Nem sempre a porta aberta é Deus abrindo a porta. Lembra do profeta Jonas? Lembra? Deus mandou ele ir para Tarsis. Ele foi para onde? Foi para o porto e chegou lá. Tinha um navio indo para Jope, do outro lado. A porta estava aberta. E ele entrou na porta. Foi parar na barriga do peixe. Que não era Deus abrindo a porta. Então toma cuidado. Nem sempre que a porta está aberta, é Deus. É vontade de Deus para a sua vida. Mas queridos, o texto aqui está nos ensinando que eu e você, nós podemos e precisamos levar a Deus os nossos pedidos. Nós podemos e precisamos falar para Deus daquilo que nós necessitamos, e Deus se alegra em ouvir as nossas orações. Isso fica ainda mais evidente no verso 11, onde Jesus usa aqui uma analogia. Ele diz, olha, qual entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? E mais, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Quem aqui faz isso? Quem aqui faz isso? No texto lá de Mateus, ele fala de pedir pão e o pai dá pedra, não é? Ninguém faz isso. E aí ele conclui
dizendo: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. A premissa de Jesus aqui é: o ser humano, ele é por natureza mau, mas ainda assim, nenhum pai humano, quando o filho pede peixe, dá para ele uma cobra. Nem quando pede um ovo, dá para ele um escorpião. Quanto mais o nosso Pai Celestial. Quanto mais o nosso Pai Celestial. Quando eu entrei aqui na igreja, uns 8 anos atrás, eu expus o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte tem aquele texto lá em Mateus 7, que fala sobre pedir pão e pedra, e é bem parecido com esse texto aqui de Lucas 6. E queridos, uma coisa que ficou clara naquela época para mim, estudando o texto, e para mim está claro aqui também, é que existem momentos na minha e na sua vida, que Deus vai trazer coisas nas nossas vidas que vão parecer cobra e escorpião. Vai parecer. Mas Deus, isso aqui, você tem certeza que isso aqui é peixe? Tem certeza que isso aqui é ovo? Porque parece, mas parece demais com uma cobra. Parece demais com um escorpião. Porque são coisas difíceis, não são agradáveis. Mas queridos, eu e você podemos nos certificar e podemos crer de que se Deus permitiu vir na nossa vida, é porque é peixe e é porque é ovo. É Deus nos dando aquilo que nós precisamos, mesmo quando nós não entendemos. Mesmo quando parece pedra, mesmo quando parece cobra, nós podemos descansar no Senhor. Nós podemos descansar e crer de que Ele é um Pai amoroso e Ele é um Pai perfeito. Ele não nos dá nem cobra, nem escorpião. Tudo que Ele permite vir nas nossas vidas é peixe e é ovo. É aquilo que a gente precisa. É nutrição para as nossas almas. É aquilo que a gente necessita. Eu me lembro de naquela época, pregando aquele texto, tinha um rapaz, um jovem, chamado Jack Smith, alguma coisa assim, eu não me recordo o nome exato dele, mas ele estava lutando contra um câncer. Ele era um jovem, casado, com filhos pequenos, e ele gravou um vídeo, e nesse vídeo ele falava isso. Ele falava: ainda que o meu câncer pareça pedra e cobra, por causa do texto da palavra de Deus, por causa da minha fé, eu posso crer que é pão e é peixe para minha alma. E ele dizia: se Deus me curar, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo bom. Se Deus não me curar, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo bom. Essa é a realidade. Eu e você precisamos aprender e precisamos crer nisso. Deus está nos dando sempre peixe e ovo, peixe e pão, peixe e pão para as nossas almas. O texto termina, queridos, dizendo assim: quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Que final fantástico para esse texto. Esse final aqui, queridos, eu não sei se você consegue perceber, mas ele nos ensina que a oração, ela não é apenas uma maneira de obter mais coisas de Deus. A oração é uma maneira de obter mais de Deus. É isso que ele está falando. O Pai que está nos céus nos dará o Espírito Santo a quem o pedir. Quem é o Espírito Santo, senão o próprio Deus? Quando nós oramos, nós estamos buscando receber não só e não primariamente as coisas que Deus pode nos dar, mas nós estamos buscando receber primariamente o Deus de todas as coisas. E Ele nos promete que Ele nos dá. Ele nos dá. Queridos, a gente crê que Deus, Ele não nos criou porque Ele não tinha ninguém que o amasse, Ele precisava de alguém que o amasse, então Ele resolveu criar o ser humano para que alguém pudesse amá-lo. Nós não cremos nisso. Nós cremos que Deus, Ele é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E que em toda a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo sempre viveram num relacionamento perfeito de amor. Perfeito.
onde o Pai derrama amor sobre o Filho derrama amor sobre o Espírito Santo derrama amor sobre o Pai, o Filho, e eles vivem nesse relacionamento perfeito. Alguns teólogos usaram a figura daquela dança de casamento grego, em que as pessoas estão rodando, girando, até um ponto em que você já não consegue distinguir ali, e aquela dança acontece, e um está derramando amor e alegria sobre o outro. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso, queridos, porque quando eu e você oramos, nós estamos entrando nessa dança. E nós estamos sendo objetos do amor de Deus sobre nós. Porque Ele não nos criou porque Ele necessitava ser amado. Ele nos criou porque Ele queria derramar amor sobre as nossas vidas. E quando eu e você oramos, nós estamos entrando nesse relacionamento de amor da Trindade, da perfeita e santa Trindade. Estamos recebendo amor de Deus. Estamos tendo o Espírito Santo sendo derramado em nós. Mas muitas vezes, eu e você, nós vivemos como se nós não precisássemos disso. Nós desprezamos esse relacionamento lindo que Deus nos oferece. E nós vivemos essa vida como se Deus não existisse, como eu falei no começo. Como se tudo dependesse de nós. Como se nós fôssemos autossuficientes e pudéssemos levar a vida e viver a vida do nosso jeito, pelas nossas próprias forças. E aí vem o esgotamento, aí vem as tristezas profundas, aí vem não enxergar motivo para continuar vivendo, porque se tudo que há é a matéria, de fato não tem muito pelo que viver. O chamado de Jesus para nós em Lucas 11 é que nós possamos perceber claramente que nós precisamos desse relacionamento com o Pai, com o Espírito Santo, através do Filho. Nós precisamos. E Pai, Filho e Espírito Santo querem esse relacionamento com a gente. Eles querem derramar coisas boas sobre as nossas vidas. Mais do que isso, eles querem se derramar sobre nós. Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Quero concluir aplicando e vendo algumas implicações disso daqui. O texto fala: quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Como a gente mede isso? Como a gente vê, como a gente percebe se o Espírito Santo tem sido derramado em nós? Se nós temos estado cheios do Espírito Santo. A melhor maneira de perceber isso não é através dos dons do Espírito, mas é através dos frutos do Espírito. E o texto lá de Gálatas capítulo 5, ele fala sobre isso. Ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, deixa eu te dizer uma coisa. Eu e você, nós somos completamente incapazes de viver isso daí. A gente não consegue. Você pode tentar, você pode se esforçar, você pode lutar, você pode tentar baixar o padrão um pouquinho para se sentir bem, para achar que você está indo legal, mas viver isso aí de forma plena e real, nós não conseguimos. Porque é fruto do Espírito. Só o Espírito Santo pode gerar nas nossas vidas. Se eu e você não estivermos buscando isso, se eu e você não estivermos pedindo a Deus isso, nós não vamos receber. Mas Jesus está dizendo lá em Lucas 11, o nosso Pai, Ele quer nos dar o Espírito. Ele quer nos encher do Espírito Santo. Ele quer se derramar em nós através do seu Espírito. Mas nós precisamos buscar. Nós precisamos pedir. Nós precisamos bater. Mas nós não pedimos, nós não buscamos, nós não batemos. Porque a gente está com uma visão muito pequena, pedindo sobre questões que daqui a 1 milhão de anos não vão fazer a menor diferença. Mas daqui a 1 milhão de anos, amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio na sua vida, vão fazer toda a diferença. Vão continuar fazendo a diferença. Porque é algo que é eterno, porque é fruto do Espírito Santo que é eterno.
Mas nós estamos tão focados em coisas pequenas, em coisas passageiras, em coisas que agora se vê e, como diz o autor de Eclesiastes, é vapor, é correr atrás do vento, é neblina, logo se dissipa. Fruto do Espírito, fruto do Espírito. Algumas aplicações. Primeira, olhando para esse texto, queridos, a gente aprende que a oração deve ser uma resposta prática de um coração maravilhado com a bondade. Ele é nosso Pai, a gente não merecia ser filho, mas Ele bondosamente nos adotou como filhos. Um coração maravilhado com a bondade, a singularidade, santificado seja o teu nome, não há ninguém como esse Deus, e a grandeza, venha o teu reino, manifeste-se o teu poder, manifeste-se o seu domínio de Deus. A oração sadia, uma oração correta, ela é um transbordar de um coração que está maravilhado com isso. De um coração que está se deliciando em quem Deus é, está se deliciando em perceber Deus como Pai, Deus como sendo singular, Deus como sendo único, Deus como sendo grande, Deus como tendo domínio sobre toda a terra, e à luz de tudo isso, transborda em oração, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado a todos que nos têm ofendido. A oração, ela é uma resposta ao caráter de Deus. A oração, ela é uma resposta à majestade de Deus, ao que Deus fez por nós, através do Filho dele, na cruz do Calvário. Se você não percebe quem Deus é, a sua vida de oração vai ser praticamente inexistente. Porque se você não fica maravilhado com o fato dele ser seu Pai, você não se espanta com a singularidade de Deus, e você não fica boquiaberto com a majestade, a grandeza de Deus, então não tem por que você orar. Realmente não tem motivo para você querer falar com esse Deus. Ele não é um pai, ele é só mais um, e não sei se ele pode grandes coisas, então para que orar? Mas quando você está maravilhado com quem Deus é, você se dobra, você reconhece que você precisa dele, você vai clamar e você vai suplicar. Segunda aplicação. Talvez sua ansiedade seja fruto de uma vida que pensa construir o seu próprio reino, ao invés de buscar o reino de Deus e depender do rei para o seu pão diário. Talvez a sua ansiedade seja fruto de você estar tentando edificar o seu próprio reino e de você não estar percebendo que existe um rei, e esse rei prometeu suprir as suas necessidades diárias. Talvez você precise olhar para o teu coração e perceber de onde vem a sua ansiedade. Talvez seja essa a origem dela. Talvez você não esteja parando para pensar no que Paulo diz em Romanos 8,32, quando ele fala: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Talvez você não está pensando nisso, porque se você pensar e crer nisso, talvez você consiga vencer a sua ansiedade, descansando no fato de que Deus deu o próprio filho dele. Será que ele vai deixar de suprir o que você realmente precisa? Precisamos refletir sobre isso. Terceiro, quão ciente da sua necessidade de perdão você é? Isso fica claro na sua firme disposição de sempre perdoar a todos que te ofendem? Como é que você descobre se você percebe-se como alguém que precisa de perdão? Veja a maneira como você lida com quem te ofende. Se a ofensa dos outros contra você é inadmissível e imperdoável, é porque você provavelmente ainda não entendeu ou tem falhas no seu entendimento sobre quem você é e o que Cristo fez por você. Você continua achando que talvez você consiga conquistar o favor de Deus. Você continua de alguma maneira achando que você fez por merecer. Que Deus olhou para você e falou assim: esse cara aí, olha, ele é bom mesmo, vou trazer para o meu time. Talvez você ainda esteja pensando isso. A consequência natural desse pensamento é: quando alguém peca contra você, você olha para ele de cima para baixo. Você fala: como você ousou pecar contra o santo? Quão ciente da sua necessidade de perdão você é?
Charles Spurgeon, pregando nesse texto, ele diz assim: se você não estiver disposto a perdoar a todos os que te ofendem, ao ler o Pai Nosso, você estará recitando sua própria sentença de morte. Porque o Pai Nosso diz: perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. Na outra versão diz assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Quer pedir isso para Deus? Próximo. Orem com a coragem do hospedeiro. Orem com a expectativa de quem pede algo a um Pai amoroso e poderoso. Orem com a coragem do hospedeiro, que vai meia-noite bater lá. Preciso de 3 pães. E orem com a expectativa de alguém que está pedindo algo para alguém que é o teu pai. E é um pai amoroso e perfeito. Orem com expectativa. Às vezes a gente ora, queridos, sem expectativa nenhuma. Nós oramos assim meio que por desencargo de consciência. Não, tem que orar, né? A Bíblia fala para a gente colocar diante de Deus, né? Então a gente fala: Deus, se der aí e tal. Jesus está nos ensinando a orar com coragem, queridos, e orar com expectativa, esperando que Deus vai responder. Talvez a resposta dele não seja a que você acha que é a melhor, mas ele vai responder, e vai ser a melhor resposta. Então ore com expectativa, ore crendo que Deus é um Pai amoroso e perfeito, que está cuidando de você. Busquem a Deus para receberem mais de Deus e não necessariamente das coisas de Deus. Quantas das nossas orações estão relacionadas com coisas? E quantas das nossas orações estão relacionadas com Deus? Deus, só quero Deus. Quero orar porque eu quero ouvir Deus. Eu quero orar porque eu quero estar aberto a ser transformado por Deus. Eu quero orar porque eu preciso entender Deus melhor. Eu quero orar porque eu preciso que Deus me faça uma pessoa que ama mais. Eu quero orar porque eu preciso que Deus me domine para que eu tenha domínio próprio. Eu quero orar porque eu preciso que Deus me faça uma pessoa paciente, para o bem do próximo e a glória dele. Quero orar porque eu quero Deus. Quando foi a última vez que nós oramos simplesmente porque nós queríamos Deus? Deus. Quero concluir um texto de Hebreus, capítulo 4, com o objetivo de nos ajudar a entender que nós podemos chegar até Deus com confiança. O texto de Hebreus 4 diz assim, versos 14 a 16. Está 14 a 6 ali, mas é 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote. Queridos, quem era o sumo sacerdote? Era aquele homem que uma vez por ano entrava no lugar do templo que era o Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança ficava, onde a presença de Deus estava, e ele ia lá para ser um representante de todo o povo, ok? Era esse o trabalho dele. O autor de Hebreus está dizendo: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Ou seja, creiam. O autor de Hebreus está falando. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Como consequência disso, assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Não sei você, mas eu estou nesse momento da necessidade todo dia. Todo dia. Você está também. Às vezes eu também não percebo. Todos nós estamos nesse momento da necessidade. A boa notícia é, eu e você, de Jesus, podemos nos achegar a esse trono de graça com toda a confiança, certos de que Deus nos dará misericórdia e graça para esse momento de necessidade. Isso se aplica a todas as áreas.
Isso se aplica, talvez você esteja no momento passando por problemas de saúde, incertezas, diagnósticos que você ainda não tem, e você não sabe, mas Deus sabe. Você pode se achegar a Ele com toda a confiança, certo de receber graça e misericórdia para o momento da necessidade. Isso se aplica para os nossos problemas de relacionamento, onde nós temos que clamar ao Senhor, falando: Deus, eu não sei mais o que eu faço, eu não sei. Estou vendo meus relacionamentos ruírem e eu não sei o que fazer. Vai clamar a Ele, vai clamar a Ele. Isso se aplica para o momento do nosso Brasil. Nós precisamos clamar a Deus por graça e misericórdia, porque nós estamos num momento de necessidade. Isso se aplica para nós como igreja. Nós precisamos orar pela nossa igreja, pedindo a Deus que nos dê graça e misericórdia. Nós precisamos orar. E eu queria que nós fizéssemos isso agora. Queria que você investisse alguns minutos agora. Talvez nesse momento seu coração esteja mais quente que ele vai estar nessa semana, em relação a ter fé, confiar e entrar com confiança no trono diante do trono de Deus. Eu quero te chamar a fazer isso agora. Se coloca aí onde você está, diante de Deus. Reconhece diante dele as tuas necessidades. Fala para ele o que você está precisando. Fala para ele como você precisa dele. Fala para ele como você não sabe o que fazer em diversas áreas da sua vida. Fala você para ele. Se coloca. Por meio do seu sumo sacerdote, Jesus Cristo, que sabe o que é passar pelo que você passa. Se aproxima desse trono de graça com confiança. Creia em Deus. Confie nele. Fala para ele o que você tem passado. O que você tem passado, o que você tem vivido, as suas necessidades. Coloca isso diante dele. Suplique a Deus. Fala para ele sobre a sua fé, sobre como você sabe que só ele pode fazer por você. Fala para ele te ajudar a enxergar que é peixe e é ovo. Não é pedra, não é escorpião. Talvez você precise aprender a perdoar. Talvez você ainda não entendeu o perdão de Deus. Fala para Deus. Fala sobre o seu relacionamento. Fala sobre a sua saúde. Fala para Ele sobre o seu relacionamento com Ele. Ele não poupou o seu próprio filho. Pai Santo, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, Deus. Nós queremos suplicar ao Senhor por graça e misericórdia, Deus. Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos, minhas irmãs que estão passando por períodos difíceis da vida. Por irmãos e irmãs que estão passando por momentos de saúde delicado, Deus. Quero lembrar da irmã Helena, Senhor. Grato ao Senhor porque ela está de volta no nosso meio, depois de um tempo difícil de saúde, Deus. Quero orar ao Senhor pelo Miltinho, Deus, tem passado por momentos difíceis de saúde, Senhor. Quero orar pela minha família, Deus. Orar pela minha esposa, Deus. Quero orar pelos irmãos e irmãs em Cristo que estão vivendo momentos de dificuldade, de incerteza, de dor. Lembro agora da Raquel com problemas na coluna também, Senhor. Enxaqueca. Senhor, todos que têm passado por momentos de dificuldade, o Douglas, filho da dona Carmen, Senhor. Pai, eu quero pedir graça, Senhor. Eu quero pedir misericórdia, Pai. Eu não me lembro de todas as situações, mas o Senhor conhece cada uma delas, Deus. E o Senhor quer derramar graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Por isso nós suplicamos ao Senhor, Deus. Derrama graça, derrama misericórdia sobre a vida do nosso país, Deus. Dá sabedoria, dá discernimento a cada uma das pessoas que vai votar semana que vem, Pai. Pai, nos livra de homens e mulheres más, Deus. Nos livra, Deus, de pessoas egoístas. Nos livra de pessoas que queiram usar o Brasil em benefício próprio, Pai. Nos livra. Pai, eu oro pela nossa igreja. Eu peço que o Senhor nos edifique com os frutos do Espírito, Pai.
Eu peço que nós possamos ser conhecidos como uma igreja que ama, Deus. E uma igreja que ama, essencialmente, é uma igreja que está disposta a perder pelo bem do próximo, Deus. Faz-nos essa igreja, Deus. Faz-nos uma igreja cheia de amor, Deus. Amor pelo Senhor, amor pelo próximo. Que possamos estar tão satisfeitos em Ti, que queiramos nos gastar pelo próximo, pela nossa comunidade, Deus. Nos ajuda. Nos ajuda a descansar no Senhor, a confiar no Senhor. Nos ajuda a termos uma vida de oração, Deus. Que não seja apenas eventos, que não seja apenas momentos, mas que diariamente nós nos relacionemos em fé, em oração com o Senhor, Deus. Confessando a Ti a nossa necessidade, confessando a Ti o quanto nós precisamos do Senhor, Pai. Por favor. Graças Te damos porque nós podemos chegar diante do Teu trono. Graças Te damos porque com ousadia, com confiança nós podemos entrar. Por causa de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote perfeito. Nós oramos em nome dEle. Amém e amém. Vou te convidar a ficar em pé e a cantar louvores a esse Deus que nos convida a chegarmos ao trono da graça. O trono do Senhor, com ousadia posso entrar, o sacerdote